Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, queridos irmãos, do versículo 1 até o versículo 10, ênfase em 2 versículos desse texto, mas é necessário, importante que leiamos o texto inteiro. Quero convidar você a ler de forma alternada comigo, por favor. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Vamos ler juntos o versículo 9, irmãos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler também agora o versículo de número 10. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, para quem que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. É assim que nos ensina a palavra do Senhor. Meus irmãos, em Deus eu me encontro, e em Deus você se encontra. Em Deus nós nos encontramos. Eu tive uma experiência curiosa uma vez, atendendo uma pessoa há alguns anos, em que esta pessoa se aproximou, sentou-se e me contou uma história muito estranha. Ela disse que estava passando por uma dificuldade absurda e me contou a dificuldade dela. E eu conhecia muito bem a ela e conhecia muito bem ao grupo e percebi que a história que ela me contava não era dela, vou chamá-la de A, mas era sobre B. Ela contou a história de B como se a história de B fosse de A. Ela assimilou a história de outra pessoa como se fosse dela, mas ela me contou com uma veemência tão grande que se eu não a conhecesse, provavelmente eu acreditaria na fala dela. Foi quando eu pude confrontá-la e suavemente disse para ela: A, esse problema não é seu, A, esse problema é de B. Essa história, A, não é sua, A, essa história é de B. Ela levou um susto e disse: é verdade. Por algum motivo, ela assimilou o problema de alguém e trouxe o problema de alguém para ela, como se já não bastassem os problemas dela. Quando nós temos uma perspectiva de identidade, é muito, mas muito importante que nós venhamos a assimilar essas dificuldades e identificar quem nós somos, quais são os problemas que nós temos, quais são as questões que nós precisamos apresentar e desenvolver para a nossa vida espiritual. Esse texto me lembra uma história curiosa que Jesus passou quando em Cesareia de Filipe ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E duas questões importantes surgem a partir dessa realidade que aí está. Duas perguntas que são feitas. Aliás, se lembram da resposta? Qual foi a resposta? Quando Jesus disse: quem diz os homens que eu sou? Lembra o que as pessoas responderam? Qual foi a resposta? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que o senhor é
João Batista, outro diz que o senhor é Jeremias ou um dos profetas. Todas pessoas excelentes, maravilhosas, extraordinárias, mas nenhuma delas era Jesus, o Filho de Deus. É nessa ocasião que Pedro, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, traz uma resposta maravilhosa. Quem lembra da resposta de Pedro? Tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para ele que não foi uma resposta que Pedro desenvolveu, fruto do seu conhecimento, do seu aprendizado, mas a resposta que Pedro apresenta é fruto de uma revelação de Deus para ele. Ou seja, Deus se revelou a Pedro e Pedro pôde conhecer a Deus e, conhecendo a Deus, conhecer a Jesus e dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Duas perguntas surgem daí. A primeira delas, pode ler comigo? O que os discípulos sabiam sobre Jesus poderia influenciar o conhecimento do povo sobre Cristo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Os discípulos sabiam sobre Jesus Cristo o suficiente para que as pessoas pudessem saber que Jesus era o Filho de Deus? Os discípulos tinham essa influência, tinham essa responsabilidade, os discípulos tinham esse compromisso. Se nós entendemos que sim, nós podemos compreender que quando o povo diz que Jesus era Elias, João Batista, Jeremias ou um dos profetas, é provável que eles não estivessem tendo êxito para apresentar e para dizer para as pessoas que Jesus era o Filho de Deus. A pergunta número 2, leia comigo. O que os cristãos Na primeira é o que os cristãos, os discípulos, sabem sobre Cristo poderia influenciar o conhecimento do povo sobre Cristo. Na segunda, o que os cristãos sabem sobre sua própria identidade pode influenciar o conhecimento do povo sobre Cristo. São duas linhas importantes. A primeira delas, o quanto nós conhecemos de Deus, se o quanto conhecemos de Deus pode influenciar o conhecimento do povo a respeito de Deus. A segunda linha, o nosso conhecimento sobre Deus nos permitirá identificar, construir ou perceber a nossa identidade enquanto cristãos. Eu quero caminhar com vocês a partir dessa perspectiva, afirmando que quem deseja saber quem é, deve começar buscando saber quem é Deus. Quem deseja saber quem é, deve começar buscando saber quem é Deus. Esse texto nos fala sobre a centralidade de Deus e fala sobre o papel coadjuvante do homem, protagonista, coadjuvantes. Todo o cenário que nós vamos ler no versículo 9, especialmente, ele descreve a ação de Deus, embora pareça que esteja nos descrevendo. Veja o versículo 9, leia comigo, por gentileza, o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita. Cada vez que eu falo essa palavra, eu tenho a impressão que eu vou falar aquele grupo chamado raça negra. Cada vez que eu estudo raça eleita, o que vem à minha mente primeiro é o raça negra. Então vamos pensar aqui. A raça eleita, a primeira apresentação que faz aqui, quando Pedro diz, vós porém sois raça eleita. À primeira vista, está se criando, está se desenhando a identidade da igreja, a identidade do povo de Deus, ou seja, a nossa identidade. Mas eu queria lembrá-los que para compreender essa figura da raça eleita, existe a necessidade de saber quem é que elegeu essa raça. Quem elege essa raça? Deus elege essa raça. Essa raça, ou este povo, é eleito pelo Senhor. Então a ação de protagonismo é de Deus. É Ele quem elege, Ele é quem estabelece. Nós, o povo, essa raça eleita, nós fomos escolhidos pelo Senhor, eleitos pelo Senhor, segundo a sua graça e misericórdia. Nenhum de nós poderia ser chamado de raça eleita se não existisse a misericórdia do Senhor. Nenhum de nós alcançaria esse status de raça eleita se Deus não tivesse olhado para nós com graça e com misericórdia. Todo o processo que Deus exerce de eleição, em qualquer esfera, em qualquer nível, não parte do pressuposto da nossa qualificação, do nosso mérito, mas da qualificação divina, especialmente marcado pela sua graça e pela sua misericórdia.
Vós, porém, sois raça eleita. O que mais diz o texto? Sacerdócio real. Se existe um sacerdócio real, é porque existe um rei. O sacerdócio real só é possível por causa da existência de um rei. Quem é este rei? É o Rei da Glória, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, o soberano Senhor. Ele é o rei. Só existe um sacerdócio real por causa da presença desse rei. O protagonista é o rei. O sacerdócio que aí está sendo apresentado, que é atribuído a nós, ele é resultado da presença do rei. Quando se fala de sacerdócio na Bíblia, fala de serviço e fala de adoração. Pelo menos duas ações eram muito importantes através do trabalho, ou para ser feito através do trabalho dos sacerdotes. Especialmente eu destaco aqui a questão das ofertas que eram entregues, a adoração que era feita, e naquela época com animais e com grãos. Quando essa adoração chega para nós, no Novo Testamento, essa adoração deixa de ser através desses animais e grãos e passa a ser através da nossa adoração a Deus, que Paulo destaca em Romanos 12:2, que é o nosso culto racional. Dr. R.C. Sproul destaca isso de maneira muito clara, quando diz, olha, o nosso trabalho de sacerdócio hoje é a nossa adoração a Deus. Se existe um sacerdócio real, é porque tem um rei. Qual é o trabalho do sacerdote real? A adoração. Então nós fomos chamados pelo Senhor como uma nação, como uma raça eleita. Ele nos elegeu, Ele nos escolheu por sua graça e misericórdia, não pelos nossos méritos. Depois Ele nos faz um sacerdote real, alguém que serve ao rei, alguém que vive para a adoração ao rei. Eu pergunto, qual é o fim principal do homem? Quem lembra? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Terceira descrição que se faz, qual que é? A primeira é raça eleita. A segunda, sacerdócio real. Terceira, nação santa. Se existe uma nação que é santa, existe alguém que a santifica. Quem santifica a nação? Deus santifica a nação. E aqui é muito legal a gente entender esse processo. Todo o exercício de santificação ele é gerado inicialmente, prioritariamente por Deus. Deus é santo, não há nele nenhum pecado. Jesus, por exemplo, é perfeito em todo o exercício de sua vida. Por isso, a morte dele é uma injustiça, porque ele não fez nada. Ela se torna possível porque ele assume o nosso lugar na cruz, e na cruz ele se entrega pelos nossos pecados. A única maneira de nós vivermos uma vida em santificação é com a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque nós nascemos em pecado, manchados, marcados, já dentro de um território de pecado. E exatamente por conta disso, nossas escolhas, nosso querer, nosso desejo, ele é impulsionado por essa mancha que é o pecado na nossa vida. Então, a única forma de nós termos acesso a Deus é por meio de Jesus Cristo. É Ele quem nos santifica. E Ele deixou, e Ele disse isso, deixarei o outro Consolador, quando Ele é assunto aos céus, na sequência desce o Espírito Santo de forma extraordinária, e o Espírito Santo é quem nos convence do que mesmo? Quem lembra? Do pecado, justiça e juízo. Só pode haver a santificação da nossa vida com a ação do Espírito Santo dentro de nós. E a doutrina da santificação, ela nos ensina que a primeira ação da santificação é divina. Ele nos convence, Ele fala conosco, Ele mostra onde está errado. A segunda parte é nossa. Neste caso, nós cooperamos na santificação, nós lutamos, nós buscamos, nós clamamos ao Senhor, não com sacrifícios humanos, porque já sabemos que isso não resolve, mas fundamentados no sacrifício de Jesus Cristo. Quarta descrição. A primeira é raça eleita. A segunda, sacerdócio real. Terceira, nação santa. E quarta,
povo de propriedade exclusiva de Deus. Se há um povo de propriedade exclusiva de Deus, quem é o proprietário? Deus é o proprietário. Mais uma vez, nós observamos a figura do protagonista na apresentação de quem nós somos. Na busca da nossa identidade, nós conhecemos, nós aprendemos quem nós somos, descobrindo primeiro quem Ele é. A propriedade somos nós. Jesus, nesse texto lá que eu citei agora há pouco, em Cesareia de Filipe, ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é propriedade de Jesus Cristo, Ele é o proprietário. Se Ele é o proprietário, nós somos propriedade. Enquanto propriedade, nós lidamos com esse senhorio de Cristo. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Ele dá as ordens, nós obedecemos. Ele mostra o caminho e nós vamos após Ele. A tese, meus irmãos, é que quem deseja saber quem é, deve começar buscando saber quem é Deus. E esse texto nos diz ainda mais, ele fala sobre um propósito. Por isso que conhecer o propósito da minha vida me ajuda a consolidar a minha identidade. Conhecer o propósito da minha vida me ajuda a consolidar a minha identidade. E veja, esse texto no finalzinho do versículo 10. Vamos lá, depois que fala povo de propriedade exclusiva de Deus, capítulo 2, versículo 9 da 1 Pedro, o que diz aí? A fim de as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dia 30 de dezembro, se não me engano, eu preguei sobre Gênesis 12. E naquele texto de Gênesis 12, eu lembrei à igreja que Deus nos deu ali, ou deu a Abrão especialmente, duas promessas e deu a ele um propósito. As duas promessas que Deus fez a ele, que ia dar uma terra e ia dar uma descendência, palavra dita, palavra cumprida. E o propósito da vida de Abraão passou a ser: se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, se tu uma bênção. Desde aquele instante, lendo a história de Abraão sobre essa perspectiva, você vai vê-lo em ação, exercitando o seu propósito, o propósito de ser uma bênção na vida das pessoas. Quando nós lemos Romanos 8, versículo 28, nós lembramos o que diz a Bíblia: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qual é a parte final? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No relato de Pedro, que aqui está, inspirado pelo Espírito Santo, o seu propósito, aqui o propósito é bem evidente: proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Duas palavras importantes: proclamar e virtudes. A definição mais aproximada dessa palavra nos indica que trata-se de relatar, divulgar, publicar, declarar amplamente e celebrar. Depois, quando se fala de virtude, é atos graciosos de Deus. Todos os atos graciosos de Deus, eles deveriam ser parte da nossa proclamação e da nossa celebração. É por isso que um culto é lugar de celebração, porque nós agradecemos a Deus pelos seus atos graciosos. Nós lembramos aquilo que Ele fez na nossa história, lembramos as suas ações, a sua operação na nossa existência. E porque Ele operou na nossa vida, nós temos atos graciosos de Deus, virtudes para proclamar, para relatar, para manifestar e para celebrar. Então nós não falamos de algo que nós não conhecemos. Nós nos aproximamos de Deus, chegamos à casa dele e lembramos: eu agradeço a Deus por isso, por aquilo e por aquilo outro. Por isso que nunca é uma adoração mecânica, nunca é uma adoração fria, porque eu sei o que Deus fez na minha vida e sei das suas ações extraordinárias na minha existência. Vou contar para os irmãos uma experiência que tive, alguns aqui já ouviram essa história. Dentro daquele período complexo e difícil que eu passei durante todo o tratamento do linfoma, houve uma intercorrência meio braba, que era tranquila, uma herpes zoster, que não é uma coisa de outro mundo, mas que evoluiu para meningite e outras cocitas más. Quando chegou no meningite, eu já não ouvi mais nada, porque eu acho que não era interessante. A meningite é aquela que sobe, é uma coisa meio complexa. Eu fui para o hospital.
Fui com o hospital na expectativa de ir para o quarto. Já não é coisa boa, mas para mim parecia ótimo. Preparei a minha mala, levei meu radinho de pilha e fui para o hospital. Chegando lá, três médicos comigo optaram por me levar para a UTI, acreditando que lá seria melhor para o meu tratamento. O isolamento do isolamento. Aí aconteceu comigo um negócio curiosíssimo. Eu estava tranquilo, até ouvir a sigla UTI. Naquele instante eu fui tomado por uma aflição, eu fui tomado por uma ansiedade, uma coisa impressionante. Estávamos lá nos organizando, médicos lá e tudo mais, mas aquilo foi me afligindo de uma forma que eu orava e aquilo não ia embora. E eu estava ansioso com a minha ansiedade, querendo estar em paz, mas não conseguia ficar em paz. Até que veio a maca para me levar para a UTI. Quando o maqueiro chegou e disse, olha, vamos para a UTI, eu saí desta maca para aquela maca. Quando eu subi na maca que ia para a UTI, fiquei em paz. Recebi ali um milagre de Deus maravilhoso. Toda a minha ansiedade ficou naquela maca. Eu fui para outra maca sem ansiedade alguma, em paz. Fui tão em paz que eu fui rindo, batendo papo, conversando com as pessoas. Cheguei à UTI, achei o meu quarto ótimo, um quarto gostoso, agradável, isolamento do isolamento. Mas para mim estava muito bom. Alguns dias depois que eu estava lá, 2 ou 3 dias após, não sei, entra lá no quarto uma enfermeira, toda arrumada, com aquela máscara, aquelas roupas todas, porque era isolamento, lugar muito brabo, e ela olhou para mim e fez a seguinte pergunta: o que é que o senhor tem? E eu pensei, se ela não sabe, quem saberá, né? Fiquei, e eu perguntei para ela assim, mas por quê? E ela disse, porque aqui neste quarto tem uma paz. Aí eu falei assim, eu sei sobre quem você está falando. E comecei a falar para ela sobre Deus, sobre a paz, sobre a graça do Senhor. Fiquei muito bem lá. Meu médico disse, olha, você vai ter alta aqui do CTI e vai para o semi-intensivo. Eu disse, tem certeza? Ele falou, tenho, por quê? Estou muito bem aqui. Ele falou, não, pode ir. Fui para o semi-intensivo, chegou de ter alta lá do semi-intensivo. Ele falou, agora você vai para casa. Eu falei, tem certeza? Ele falou, por quê? Porque eu estou muito bem aqui. E fui. Dias depois, vou numa outra médica, amiga minha, acompanhando umas pessoas, e a médica disse, JR, tive lá no seu CTI, onde eu tinha ficado, não que eu seja dono, né? Que eu fiquei lá. E ela falou que eles estavam me ouvindo no rádio. Disse, olha, eles estavam te ouvindo, e eu disse para eles, ele é meu amigo. E ela disse que eles disseram para ela, olha, ele ficou naquele isolamento ali, e depois que ele ficou ali, ninguém mais morreu lá. Então, quando tem alguém mais ou menos, a gente joga para lá e a pessoa melhora. Irmãos, eu e você, nós não acreditamos nisso. Eu e você não acreditamos que o negócio é o quarto. Nós sabemos o que é e quem faz isso. Nosso Deus é que faz. As pessoas atribuem isso, mas nós sabemos que essa ação é divina. Eu pergunto a você, eu tenho um ato gracioso para proclamar? Eu tenho um ato gracioso de Deus, uma virtude de Deus para anunciar? Eu devo ou não devo celebrar o Senhor? Aí eu pergunto para você, se eu tenho, é possível que você também tenha. Eu tenho muitas outras histórias, mas eu tenho certeza que você também tem. Mas nesse caso, de forma especial, me parece que Deus traz a Pedro uma perspectiva sobre mudança de trevas para luz. E é extraordinária a ação de Deus em chamar alguém que estava nas trevas e levá-lo para a sua maravilhosa luz. Não há nada mais extraordinário da vida que uma conversão. Não há nada mais extraordinário na vida que uma mudança de vida, que alguém que sai das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas eu preciso lembrar aos irmãos que ninguém sai das trevas sozinho. Nenhum de nós tem o poder de acender a luz espiritual. Nós dependemos da ação divina para que essa luz seja acesa. Essa ação de Deus ao nos tirar das trevas é uma ação prioritariamente dele, onde mais uma vez ele é o protagonista e nós somos os coadjuvantes. E mais um detalhe precioso sobre a questão da luz. Uma vez que alguém sai das trevas e vai para essa maravilhosa luz, essa pessoa passa a refletir a luz, porque nenhum de nós tem luz própria. Nós dependemos da luz divina e passamos a refletir essa luz para que as pessoas possam reconhecer que essa luz é de Jesus Cristo.
É por isso que quando alguém diz por outro assim, nossa, você tem alguma coisa boa, você tem alguma coisa boa, você tem, né? Tem gente que tem algumas expressões que falam assim, você pode dizer claramente, olha, eu estou apenas refletindo a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ou a luz de Deus na minha vida. Mas eu quero terminar perguntando para os irmãos algumas coisas sobre a história de Pedro. Porque no momento em que isso acontece com Pedro, eu pergunto, qual teria sido o tempo de maior escuridão para Pedro? Qual teria sido o tempo de maior escuridão? Na sua opinião, qual teria sido o tempo de maior escuridão para Pedro? Sua opinião? A negação. A negação. Eu concordo com isso. E aí eu pergunto para os irmãos, ou afirmo, no tempo de maior escuridão para Pedro, o movimento de Jesus ele foi ao encontro dele. E o movimento dos amigos de Pedro foi não deixaram, porque foi restaurador. E aí você vê que no tempo de maior escuridão, o Senhor agiu sobre a vida dele. Jesus mostra para a gente que Ele nunca abandona um pecador arrependido. Jesus nunca abandona um pecador que se arrepende, independentemente do pecado cometido por ele. A única exceção que a Bíblia faz é o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Qualquer outro é passível, pela graça de Deus, de que alguém receba o perdão. Jesus nunca abandona um pecador arrependido. Ele nunca deixa a pessoa para trás. Jesus vai ao encontro de Pedro, e o texto lá de João capítulo 21, abra a sua Bíblia aí, marca onde você está e vamos até lá, porque é importante que a gente veja esta cena. A descrição que João faz é muito importante, é muito especial, por conta da figura de Pedro que ali está. Quando a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro dele, e faz a ele algumas perguntas que você conhece. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Tudo que Jesus fala com ele é sobre o amor, mas eu queria destacar a presença dele ao lado de Pedro. Diz a Bíblia, depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Ele foi ao encontro de Pedro. Veja, irmãos, se o momento de maior escuridão da vida de Pedro foi a sua negação, Jesus não abandonou no momento de maior escuridão espiritual da vida de Pedro. Isso traz para mim uma certeza, uma esperança, uma expectativa santa de que qualquer pessoa que venha ou que já tenha se afastado do Senhor, que a ação de Deus sobre a vida dele ou dela aconteça de forma generosa, extraordinária, permitindo que essa pessoa volte para Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus nunca nos deixa, Ele vai ao nosso encontro, Ele vem ao nosso encontro. Mas veja o que diz o versículo 2, leia comigo, 21, 2 de João. Estavam juntos, quem estava lá? Fala comigo. Simão Pedro, quem mais? Tomé, chamado Dídimo, mas quem? Natanael, que era de onde? Caná na Galiléia, mas quem? Os filhos de Zebedeu, são 2, com mais 2 dos seus discípulos, são 7, perfeito? Versículo 3, disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Vamos relembrar aqui, momento de maior escuridão espiritual da vida de Pedro, ok? Todos juntos aí? Momento de maior escuridão espiritual. Jesus já tinha se manifestado, entrado na casa, Pai será convosco, mas ainda havia alguma coisa no ar em relação a isso, tanto que Jesus vai até ele. Mas veja, o que diz o versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. E aí eu termino lembrando esse aspecto que aqui está na nossa tela. Nunca abandone seus amigos quando eles viverem um tempo de escuridão. É interessante ler esse texto sob essa perspectiva e lembrar desse momento de escuridão espiritual e esse movimento de Jesus para estar com Pedro e o movimento dos discípulos de não abandonarem. 7 dos discípulos estavam ali, 7 dos 11 discípulos estavam ali, eles não abandonaram Pedro, e quando Pedro disse, vou pescar, eles disseram, nós vamos juntos. Essa é uma lembrança que a Bíblia nos traz, que deve trazer para nós como norte de vida.
nunca abandonemos as pessoas quando elas estiverem no seu tempo de escuridão. E cá entre nós, irmãos, quando uma pessoa atravessa um tempo de escuridão, vou dar exemplo aqui, quando a pessoa tem um desvio, ela tem uma falta, quando ela tropeça, quando ela cai espiritualmente, é a hora em que as pessoas mais se afastam dela. É ou não é verdade? Um amigo nosso, um líder espiritual, pastor então nem se fala. Se um pastor cometer um pecado digno de ser repreendido, às vezes ser suspenso da comunhão, ser afastado, as pessoas se afastam dele. É como se ele tivesse uma doença. E lembrando os tempos bíblicos, é como se essa pessoa fosse leprosa. Curiosamente, às vezes o pastor que abraça a pessoa ao longo de toda a sua vida, depois ele é recriminado, ele é afastado desse relacionamento e as pessoas se afastam dele. Ele não se afastou delas, mas elas se afastam dele. Pergunto para você, é justo ou injusto isso? Irmãos, mas é o que acontece. Infelizmente, a realidade é essa. Quando a pessoa atravessa um tempo de escuridão, a nossa tendência é de afastamento. É como se nós não quiséssemos andar com pessoas que fazem isso, como se nós fôssemos superiores a elas. A Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Dá para aprender nesse texto, linkado com o texto de Pedro, no tempo de maior escuridão dele, que enquanto ele estava vivendo aquela escuridão terrível, Jesus foi ao encontro dele e os seus amigos não o abandonaram. Nosso desafio, irmãos, terminando com essa fala, é não deixar as pessoas que estão vivendo um tempo de escuridão espiritual. Você deve ter uma listinha de pessoas que andaram com você na fé durante um tempo, ou que você conheceu, ou que você viu, ou que você conhece a história, ou uma pessoa está passando um sufoco, um aperto. É essa hora que os verdadeiros amigos aparecem. É nesta hora que a manifestação da graça de Deus através da nossa vida, em que nós vamos exercitar a misericórdia. Mas por que isso é tão difícil? Por que isso é tão complexo? Por que isso é tão incomum? Vou me referir apenas à questão pastoral. O pastor não pode errar. O pastor é perfeito. O pastor é praticamente um angel na visão de muitas pessoas. É fato que muitos pastores produzem ou reproduzem ou alimentam esse tipo de olhar, como se ele realmente não tivesse falhas. O fato, meus irmãos, que nenhum de nós que somos esclarecidos tem alguma dúvida sobre esse assunto. Mas existe uma imagem que é construída, projetada, e que nós não podemos comungar com ela. Há imperfeição, não há perfeição. Existe uma luta, uma batalha muito grande, mas nenhum pastor que tenha vivido uma queda na sua vida deve ser abandonado pela igreja. A igreja deve abraçar, acolher e exercitar a misericórdia, porque é desse jeito que nós devemos andar. Nunca abandone seus amigos quando eles viverem o seu tempo de escuridão. E você perceberá que, se infelizmente você tiver que passar por esse tempo, eles também estarão ao seu lado. Mas, se eles não estiverem, lembre-se, Jesus sempre está. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus, nós precisamos tanto aprender quem nós somos a partir de quem o Senhor é. O Senhor se revela a nós quando fala de nós. Raça eleita, é o Senhor quem nos elegeu. Nação santa, é o Senhor quem nos santifica. E tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida, como um povo de propriedade exclusiva, como pessoas que foram alcançadas pelo Senhor, com firme propósito de contar, de declarar, de proclamar as virtudes do Senhor, fazem de nós pessoas tão amadas, tão especialmente amadas pelo Senhor. O Senhor que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, o Senhor que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, fez e faz conosco o que fez com Pedro. Não o deixou no tempo da sua escuridão. Seus amigos também não. 6 dos seus amigos estavam lá.
Pelo menos estes estavam ao lado de Pedro quando ele disse: vou pescar, vamos com você. E o Senhor nos ensina o quanto o Senhor nunca nos deixa, o Senhor está sempre ao nosso lado, conosco, em que pese que outros nos deixem. Mas aprendemos também que nós não somos dos que abandonam, não somos dos que deixam as pessoas, nós somos daqueles que estão junto do Senhor e que querem servir ao Senhor, amando as pessoas e servindo as pessoas, como diz a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.